Agradeço. A primeira, o verde e o púrpura. Cara, eu falei um pouco passando o verde e o púrpura, essa imagem aí a gente usar no fatídico papo de mesa sobre doenças e venenos, que tivemos problemas técnicos e ele acabou antes, né? Essa aí é a posição da cólera púrpura, que foi um elemento importante da narrativa. O verde e o púrpura, que durou quase 50 sessões, foi uma campanha que eu planejei meio que desde o começo, assim, né? Eu não planejei todas as histórias, nem todos os arcos, mas ela foi uma campanha que surgiu a partir do vilão final. Eu falei, eu quero que tenha um vilão que seja desse jeito, que vai ser o cara, e ele vai ter criado uma organização, então eu criei uma história, tem uma história detalhada do personagem, do vilão, desde o começo, do vilão final, que os personagens nunca ficaram nem sabendo. Acho que eu nunca cheguei a transmitir isso para eles. Mas essa construção me ajudou a pensar em motivações dele, o que ele faria, e aí ele criou uma organização, aí eu pensei, bom, que tipo de gente ele vai contratar, ele vai recrutar para essa organização, e aí eu tinha os meus vilões de arco. E aí eu pensei, bom, que tipo de progressão de poder entre eles eu quero que tenha, qual é o primeiro arco, qual é o segundo, qual é o terceiro. E aí, a partir disso, eu fui construindo a narrativa. E, claro, teve coisas que foram alteradas sensivelmente diante da forma como os personagens se comportaram, mas eu diria que no final, mais ou menos o que eu queria que acontecesse, assim. Teve coisas que, eu falei pros meninos, assim, tá, teve coisas que vocês não evitaram e teve consequências. Então, quando eles não derrotaram um personagem lá no começo e não foram atrás, essa personagem acabou tendo um peso maior na conclusão da história. E eu acho que, para mim, foi muito interessante justamente para fazer esse exercício, de ter uma aventura pensada no longo prazo e ter que ir me adaptando de acordo com o que as pessoas faziam em relação àquilo. E o verde e o púrpura, ele tem todas as características de planejamento de campanha longa. Então você vê que os locais eles são previamente estabelecidos, as consequências elas perduram se elas forem importantes, devido a ações importantes. Os personagens tratam de coisas do passado, do presente e com perspectiva de futuro. Eles não estão tratando somente de coisas instantâneas. Eles têm que perseguir objetivos de médio prazo, pelo menos. A investigação faz parte. Então, ele só faltou, no caso, aquele elemento novelístico de outros núcleos. Mas é porque a história era toda baseada nos personagens. Então ela ficou muito mais parecida com saga do que com um núcleo de novela ou episódio. Então ele adotou o modelo de saga para fazer. Foi isso mesmo. Correto, Marcelo? Foi isso mesmo. Eu prefiro sempre o modelo de saga. Ele é interessante. Mesmo que o de novela é arriscado. Ele tem certo risco de você sair um pouco da vertente, igual foi falado, né? Você acabar desfazendo, desdizendo ou conflitando elementos. Bom, prosseguindo para a próxima, a consolidação do Eras, que é o sistema e o cenário que eu fiz. Um amigo nosso, que era um brother do Baal, o Lampião, ele também tinha o mesmo descontentamento que eu com o D&D. O D&D não deixa você fazer nada. Todos os magos são igual, todo guerreiro é igual, todo ladino é igual, todo mundo é igual. E aí, né, era meio chato e tal. Aí comecei a desenvolver o Eras. E ele montou ele e Patotinha montaram os personagens pra gente começar a jogar e começar a brincar com as regras, alterar as regras e transformá-las em um sistema um pouco mais libertino, se pudesse dizer. Então, ele montou um guerreiro com base a base do guerreiro, mas ele era uma mescla de guerreiro, cavalariço e bárbaro. O Bitoca montou um mago, que era uma mistura entre mago e necromante. O La Sombra montou um clérigo. O Fronha, saudoso Fronha, montou um monge. E aí começamos a jogar um grupo pequeno, um reino pequeno do cenário. E cada um deles desenvolveu o seu próprio objetivo de curto, médio e longo prazo. O objetivo de curto prazo deles era serem reconhecidos no local onde eles estavam como pessoas com... não prodígios, mas com... como é que fala quando a pessoa tem um grande destino pela frente? Elas são... Predestinados não. Eu falo que elas têm muito valor, não. Muito potencial. Elas têm muito potencial. Então eram pessoas com muito potencial, pessoas que tinham a chance de evoluir bastante. Esse era o imediato. O médio deles era praticamente o mesmo. Era se engajar em algum tipo de instituição que desse para eles os recursos necessários para atingir os objetivos finais. E os objetivos finais eram o do personagem guerreiro do Lampião.
era ser o melhor cavaleiro. O objetivo do necromante era conseguir dominar as magias de necromancia e fazer uma escola arcana. O objetivo do monge, do Fronha, eu não lembro. E não importa muito. Porque o Fronha acabou parando de jogar. Ele abandonou antes, né? Ele abandonou rapidão o jogo. O objetivo do La Sombra era ganhar prestígio na igreja, na religião dele. E em determinado momento ele ia assumir a posição política e criar uma família. Esse era o objetivo do personagem. E eles começaram a jogar a partir daí com o objetivo inicial, que é engajar-se num local, numa organização que lhe desse esse embasamento. E eu fui jogando de maneira livre, cara. Não planejei nada. Foram indo e tal, e pra fazer isso a gente não tem nome, a gente não é conhecido, a gente precisa de algum feito, e aí, não, então vamos lá, vamos pra taverna, vamos pra aventura, vamos virar aventureiro pra ver se a gente ganha renome. Aí eles foram lá, pegaram uma quest importante, foram resolver a quest importante. Resolveram ganhar um certo renome, conseguiram trabalhar, não entrando na instituição, mas fazendo serviço tipo de mercenário, de contrato. E aí conseguiram prestígio, conseguiram entrar. E aí lá dentro eles começaram a realizar missões. E aí os objetivos foram mudando, eles foram ganhando dinheiro, foram subindo, foram evoluindo. E aí, naturalmente, eles começaram a adotar os objetivos das instituições em que eles estavam. Eles tinham entrado na Força Militar do Reino, na Escola Arcana do Reino e na religião predominante do Reino. E eles estavam em associação, porque normalmente grandes questões eram trabalhadas por essas 3 unidades de força, né? Essas 3 organizações. Então muitas vezes eles faziam as quests juntas. Então tinha uma quest geralmente que era do guerreiro e eles iam ajudar. Tinha uma quest religiosa que os outros iam ajudar. Tinha a quest do arcano e eles iam lá ajudar. E de repente nos interlúdios deles eles iam fazer quests menores que ficavam mais episódicas e eles iam juntos pra... Então isso daí, meu amigo, a história foi evoluindo a ponto de durar mais de 7 anos de história. E ao final, eles estavam enfrentando uma situação que a gente chama de mudança de era, que é uma situação que afeta o mundo inteiro a ponto de zerar o calendário. E foi uma intervenção divina numa grande batalha que durou alguns dias em nível mundial, onde todos os personagens deles morreram, mas morreram da maneira correta. Eles encerraram a vida dos personagens deles, fazendo grandes feitos e logicamente encerra ali a progressão. O guerreiro pereceu pela idade, salvando os seus, permitindo que eles escapassem. Ele se coloca em confronto com um desafio muito acima do nível dele, mas ele morre não pela batalha, mas sim porque o corpo não aguenta, porque ele está velho. Ele estava em nível 23 ou 25, não lembro. O mago, ele morre porque vendo que a mudança de era, o efeito divino que estava acontecendo ali, era tão grandioso que não dava para ser evitado, ele gasta suas magias mais poderosas, ele estava em nível 26. Ele gasta suas magias mais poderosas e pede um favor direto para a deusa da morte e da magia. E pede para que ela faça o seguinte, já que a morte é inevitável, em vez do arauto da morte estar recolhendo a galera no sofrimento, que ele fosse o arauto da morte e matasse a galera sem sofrimento, levasse a galera mais de boa. Aí ele teve uma questzinha rápida lá e ele conseguiu. O clérigo foi mais tranquilo, porque o deus dele apareceu nos céus e falou assim, galera que é fiel, vai acontecer tal coisa. Tô oferecendo a chance do arrebatamento. Quem quer? Ele levantou a mão e foi. Que condiz com o personagem e vai tratar direto com a divindade dele. E assim terminou a saga de 7 anos, com os personagens tendo o final merecido que cada um desenvolveu no correr dessa história. Os personagens estavam com a idade entre... O mais novo era o clérigo, que estava com 49, o guerreiro estava com 56 e o mago já passava dos 70. Eles começaram jovenzinhos. Uma epopeia, basicamente, né? Também. Uma saga gigantesca. Uma saga enorme, né? Sim, foi muita coisa. Eles começavam, eles tinham menos de 20 anos de idade. E tem um componente de construção de cenário que é importante nesse caso. Exato. Muita coisa foi construída ali, tanto que foi a consolidação mesmo do sistema.